pessoal, retomando aqui nossa aula, tá? Vamos entender o seguinte, gente, do beneficiamento de minério, o que é beneficiamento de minério, né? Então, a gente faz o agregar valor ao produto, tá? Vamos agregar valor ao determinado minério ou mineral, tá bom? E o que acontece? Nesse agregar valor ao produto, nós fazemos algumas etapas de bitagem, fazemos a etapa de classificação do minério, tá? Onde separamos o tamanho de partícula, fazemos várias etapas até chegarmos uma das etapas que eu diria para você é mais importante nesse processo de beneficiamento de minério, que é a concentração, tá? E a concentração, ela se divide em alguns processos, como concentração gravítica, concentração magnética, concentração em meio denso, concentração, diversas maneiras em si que podemos fazer a concentração. E a concentração consiste em quê, pessoal? Consiste em eu separar o meu minério, ou seja, o meu produto final, do meu subproduto, ou seja, do meu material que supostamente não tenha valor econômico para mim naquele momento, tá? Por que eu falo subproduto e por que eu digo supostamente não tem valor econômico? Subproduto, porque esse é o termo atual a ser utilizado hoje pela mineração mais atual. Então, eu tenho o produto, que seja o meu minério, meu concentrado, e eu tenho ali meu rejeito, ou seja, meu descartado do meu processo, que nós vamos chamar esse descartado de subproduto, ou seja, ele não tem valor econômico no meu momento atual, perfeito? E aí, dessas concentração, existe uma concentração chamada concentração gravítica. O que a concentração gravítica faz? Como o próprio nome assim diz, ela usa a força física natural que existe no nosso planeta, que é a força da gravidade, para fazer a separação do meu minério do meu subproduto. Ok? Então, eu separo meu minério do subproduto, utilizando assim a gravidade. E para me utilizar a gravidade, eu preciso de quê? O que eu uso para me utilizar essa gravidade? O que é o elemento-chave nesse processo? O elemento-chave nesse processo está associado à variação de densidade do meu minério, tá? Para o meu rejeito. Então, está associado a isso. Então, não é exatamente o tamanho em si, né? Apesar que as duas bolinhas ficaram do mesmo tamanho. Mas vamos supor, por exemplo, que se o meu minério aqui nesse momento, o meu minério ele tem lá, vamos pegar como base aqui o ouro, né? O ouro, mais ou menos o ouro aqui, 18 gramas por centímetro cúbico. Centímetro cúbico. Tá? Ele tem 18 gramas por centímetro cúbico. E vou comparar esse ouro, tá? Esse ouro com um outro contaminante que normalmente aparece aqui no caso do ouro, que é o silício, né? Eu não tenho base aqui do silício, mas vamos chutar aqui que o silício tem aproximadamente 1,8 gramas por centímetro cúbico, tá? Então, o silício teria 1,8 gramas por centímetro cúbico em relação ao meu ouro, que tem 18 gramas por centímetro cúbico. Com essas duas relações aqui no caso, tá? Olha a relação, né? Esse aqui tem praticamente 17 vezes mais do que esse aqui, o peso, com o mesmo volume. E esse fator chamado densidade, toda vez que a gente falar densidade, nós consideramos a massa, ou seja, o que eu tenho ali nesse átomo, sobre a aceleração da gravidade. Então, a gravidade, ela é 18 vezes mais, a 18 gramas por centímetro cúbico, que é a atração dela, como se fosse 18 a minha atração da gravidade do ouro, e da minha atração da gravidade do silício, ela vem a ser 1,8. Então, basicamente, é essa relação. Então, o que a gravidade atrai mais é o ouro. E aí, por meio desse elemento, dessa força que está em todo lugar do nosso planeta, nós utilizamos equipamentos e métodos, muitas das vezes, muito simples, para fazermos essa tal separação do meu minério, do meu rejeito. Tá?
Os equipamentos mais comuns a ser utilizados, são citados os nomes deles aqui no caso, né, que é o jig, a mesa vibratória, o espiral Hopper, né, o cone ou o sluices, tá? São equipamentos muito comuns, utilizados aí principalmente na extração de minério de ouro, tá? Ok, até aqui? Todos conseguiram entender a base utilizada para concentração gravítica? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém ficou com alguma pergunta? Não? Tudo certo? Então vamos para a próxima etapa, tá? Olha esse equipamentozinho aqui no caso, pessoal. Esse equipamento, deixa eu confirmar se todo mundo está online aqui direitinho. Esse equipamento, esse aqui é o jig, tá? Só, mas como é que esse negocinho funciona? Olha que coisa esquisita isso aí, né? Como é que esse troço vai fazer uma separação aí do meu minério, do meu rejeito, tá? Olha só, pessoal, a primeira coisa a se entender que a alimentação desse gig já é feito com um material com partículas já muito pequenas, né? Seria partículas aí de granulometria de areia grossa a granulometria de argila, né? Então são partículas muito pequenas, tá? Eu já moí, já britei, já está num padrão bem eficiente, né, de peso. E aí eu tenho o que no caso? Eu tenho sistemas de drenagem desse material, material alimentado ali no caso, e eu tenho as drenagens do meu material. Nessa drenagem que ocorrerá no meu jig, as partículas mais pesadas, a tendência é elas irem para o fundo e serem drenadas pelo fundo, aonde as partículas mais leves, a tendência delas é serem drenadas pelas laterais, ou por transbordamento, vamos dizer assim, né? Isso é muito importante citar esse termo, transbordamento, para vocês, principalmente pelo aspecto que é utilizado na mineração, pelo fator de chamado, um fatorzinho que é meio que enche um pouco a paciência de algumas pessoas por não entender o conceito, que é muito comum na mineração, que é o oversize e o undersize, tá? Ou overflow ou underflow. Esses dois termos, eles são meio que pé no saco de algumas pessoas, porque as pessoas confundem uma coisa com a outra. Ah, por que na peneira o ficante, o mais grosso da peneira, a gente chama de oversize? Por que o mais fino na ciclonagem a gente chama de overfaz? Por que isso acontece, tá? Só para enfatizar. Muita gente fica nessa confusão porque não pega um dicionário de inglês, lá, português, e pesquisa o significado do nome. Muitos dos nomes a gente utiliza como conceitos técnicos, na verdade, aqui no Brasil, e são termos em inglês, que eu até meio que acho meio que errado a gente estar usando termos em inglês aqui no Brasil, sendo que o significado é óbvio e lógico no português, tá? Overflow, tá? Significa descarregar, tá? Descarrego, sair por baixo, tá? Enquanto overflow significa transbordamento, ou seja, está associado a um termo de sair por cima, tá? E não exatamente do que muita gente confunde aí, dizendo partícula fina e partícula grossa. Então não entre muito nesse aspecto aí, tá? Então a gente tem um termo de transbordamento, nós temos o termo de descarrego ou saída por baixo, tá? Então, over por cima e o under por baixo, tá? Então, toda vez que vocês ouvirem falar esse termo, vocês não associem a granulometria do material, associem a forma de saída do material, tá bom? Então, nesse momento aqui que nós temos o transbordamento, né? Vai transbordar o quê? Vai transbordar o material mais leve. Pode ser, por exemplo, que no meu slide apresenta para você que o mais leve vai ser o rejeito. Mas isso não é uma constante, tá, pessoal? Só para enfatizar, vai depender da relação que eu tenho no meu minério com o meu rejeito. Pode ser que o que vai transbordar nesse momento seja o meu minério. Se meu minério for mais leve que o meu contaminante, que o meu rejeito, ou seja, que o meu subproduto, então ele vai sair pela superfície e o meu subproduto por baixo. Se for o ouro, no caso, né? Ouro, por exemplo, diamante, né? Minerais são mais densos, no caso, tá? A tendência é eles saírem por baixo e por cima sair o meu
rejeito. Esse método, ele não vai me dar uma concentração 100% do meu minério com relação ao meu subproduto. Entendam isso. No entanto, eu vou conseguir reduzir, vamos dizer, drasticamente a quantidade de contaminante que eu tenho no meu minério, tá? Então, eu vou conseguir reduzir muito esse contaminante, tá? E aí eu posso utilizar outros processos que são, às vezes, mais caros e poder concentrar mais mineral. Tudo na mineração, pessoal, está sempre associado ao custo operacional. E lembre o seguinte, nem sempre tem como instalar alguns equipamentos em alguns lugares. Perfeito? Nem sempre tem como instalar. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Na região dos Andes, aqui na América do Sul, os Andes, para quem não conhece, essas elevações montanhosas, as montanhas que tem na lateral, no oeste da América do Sul, né? São a chamada Cordilheira dos Andes. Então, essa região dos Andes, existe algumas mineradoras, tá? A altitude de 5.000 metros acima do nível do mar, né? Por alguns pontos pode chegar até 6.000 metros acima do nível do mar. E quanto mais alto nós vamos em altitude, nós temos uma diferença de pressão significativamente alta, né? A diferença é muito grande, tá? Quanto mais alto eu for, menor será a pressão. Ou seja, menor será a quantidade o peso do ar sobre um determinado ambiente. E eu acompanhando recentemente uma situação, um problema que a empresa se deparou, aonde uma mineradora solicitou eles para instalarem um filtro a vácuo a 5.000 metros de altitude em relação ao nível do mar. Pensa um pouquinho contigo, um filtro a vácuo, o termo a vácuo está associado a ar. Então, eu preciso estar associando numa filtragem a vácuo o ar que eu tenho no espaço, o ar externo. Eu uso o ar do meu espaço para me gerar o processo de filtragem. E os filtros a vácuo, lógico, funcionando nas regiões até 2.000 metros acima do nível do mar, perfeito. Mas quando se falamos 5.000 metros, o sistema não funciona. O sistema não dá conta de gerar uma pressão no ar suficiente para fazer a filtragem ocorrer da forma ideal, né? Então, assim, na mineração, observe muito isso. Não é só eu dizer assim, olha, esse equipamento eu uso na mineração de ouro há 10 anos e ele vai dar certo aqui. Não é assim que funciona. Você vai ter que fazer uma análise minuciosa do teu ambiente, do teu espaço, do teu local, para saber se teu equipamento vai ser viável ou não. Um outro problema muito comum e muito encontrado em algumas mineradoras estão entrelaçados à fonte de energia. Às vezes você descobriu uma mina, tem uma área muito boa para explorar, é uma área rural, né, um território rural, mas a energia que chega até você é uma tensão resumidamente baixa de 127 volts a 220 volts. Poxa, peraí, a energia que eu tenho uma tensão mais alta está a aproximadamente 50 quilômetros de distância de você. A tensão que chega até você é 127 volts. Os teus equipamentos precisam, no mínimo, aí, de 3.800 volts para funcionar perfeitamente, né? Teus britadores, tuas peneiras, eu preciso de uma tensão muito alta ali. Como é que você vai manter um equipamento desse se você não tiver essa fonte de energia? Eu boto gerador. Aí o custo da tua produção, ele aumenta muito mesmo pela utilização de geradores, né? Você vai ter que manter diesel, o gerador não é só você botar para funcionar, ele vai funcionar por resto da vida, tem manutenção, tá? Então, uma série de fatores que você deve analisar para decidir o equipamento ideal para você colocar na mineradora, tá? Numa ponta específica, no local, no espaço geográfico específico. Tá ótimo? Alguém ficou com alguma dúvida aqui? Alguma pergunta sobre o que foi citado até agora? Professor, aí usa algum tipo assim,
vibração, algum Sim. tipo, ou só alimenta mesmo e vai fazendo a classificação. Eu não entendi. Você pode repetir, por gentileza? Esse mecanismo aí tem Sim, cortou o áudio para mim. sei lá, alguma vibração. Ah, tá. Se ele vibra ou algo assim, não. No caso, ele não Eu tem queria entender se vibração. esse, Ah, tá. isso, Olha, ele não tem vibração. O que ocorre aqui no caso é a pressão de alimentação que você vai ter. O material vai entrar sob pressão pelas bombas de água. E baseado nessa pressão de alimentação, o material mais fino a tendência a subir, o mais grosso a descer. O mais pesado a descer. É simplesmente isso. Você não tem vibração, você não tem nada. O material é estático. O que vai mudar, e inclusive é um controle muito minucioso que você tem que ter, que é com a pressão da bomba d'água, ou seja, da bomba de polpa, né? Perdão, bomba de polpa, que vai puxar esse minério, vai drenar esse minério, vai sugar esse minério e jogar no equipamento. Então, o principal ponto de ajuste desse equipamento está na pressão ideal dessa bomba de polpa. Perfeito? entendi. Obrigado, professor. Ok. Nada. Então vamos lá aqui no caso. Esse equipamento aqui, pessoal, esse equipamento aqui, tem algumas questões com ele bem interessantes. A primeira questão com ele bem interessante é o seguinte: você deve controlar o ângulo, tá? Deve controlar o ângulo e deve controlar a vibração dele. Nesse caso aqui, nós temos um equipamento que vibra, né? Ele vai fazer movimentos vibratórios. Só que não são movimentos vibratórios ao porte de uma peneira. A vibração dele é bem mais reduzida, lógico, então todo o material vai sair, tá? Esse tipo de mineração também eu consigo coletar diamante e ouro, são os dois principais elementos aí a serem coletados com esse tipo de mesa. De uma forma geral, pessoal, eu diria para vocês o seguinte: aqui na região nossa, a grande maioria das mineradoras que tentaram usar esse equipamento desistiram de usar ele, tá? O ajuste dele não é tão fácil, não é tão simples você encontrar o ajuste dele, tá? E em muitos dos casos você joga muito ouro fora, tá? E não coleta muita coisa. Por quê? Se você vibrar demais, o ouro ele entra e ele sai. Essas calhazinhas aqui, ó. O ouro ele pode entrar e ele sai. Porque está vibrando demais. Quanto maior a amplitude, menos material vai ficar preso aqui. Ok? Aí você fala, beleza, então tá, então vou diminuir a amplitude, ou seja, vou me diminuir a vibração. Pessoal, só para entender aqui melhor. Quando falamos esse termo amplitude, falamos amplitude, tem que imaginar assim, olha, no caso da vibração, aqui é um gráfico, vou pensar aqui um gráfico, tá bom? E o equipamento vai vibrar. O equipamento vibrar, vamos botar aqui que o ponto é zero, tá? Então, o equipamento ele vai ao máximo de altura, ele vem ao mínimo de altura. Na minha vibração, ele vai ao máximo de altura, ele vai ao mínimo de altura. Esse pico aqui, entre o máximo e o mínimo, nós chamamos de amplitude. Perfeito? Estão me entendendo aí, né? Entre o máximo e o mínimo é chamado de amplitude. Tá bom? Aí vamos lá, outra nomenclatura também para vocês aqui, ó, já ia memorizando, tá? Já ia memorizando. O intervalo entre os picos no aspecto linear, nós chamamos de frequência. Tá bom? Esse intervalo aqui, ó, de daqui para cá, esses intervalos chamamos de frequência. Normalmente é usado a sigla Hertz ou Hz, tá? É usado para identificar essa questão, tá bom? Então, amplitude é o máximo de altura que ele chega ao mínimo, ou seja, do pico, tá bom? E o outro é a frequência, vai ser associado ao quê? Ao tempo, tá? Tempo, tá bom? Então,
Aí, voltando aqui ao nosso tema. Então, você pegou aqui E, professor, só um minutinho aí. A frequência, qual é a sigla dele aí, por gentileza? HZ, Hertz. Esse aqui, ó. É o HZ aqui, ó. Tá bom? Ok, positivo, Então, olha só. obrigado. E aí, professor, vai ter chamada ou não? O senhor vai fazer chamada aí? Vou fazer já já. Tá, beleza, beleza. Faz aí. Bota a presença Só em que mim eu aí, ó. preciso Bota a presença em mim aí, ó, Christian. Tá, ok, não se preocupa não. Já já eu vou fazer a. Aqui é, Tá bom. é 1 minuto para fazer a chamada, tá? Tá É 1 bom, minuto só esse me esquema. bota a presença aí, beleza. Tá, ok? Ótimo. Então, olha só. Então, o que acontece, pessoal? Quando eu pego esse equipamento aqui e eu aumento a amplitude, o que vai acontecer? Meu material começa a sair daqui. Então, eu faço o quê? Então, vamos baixar então a amplitude. Beleza, eu vou e baixo a amplitude. Aí o que acontece? Eu baixo a amplitude e o material sem valor econômico começa a se tocar aqui dentro. Ó. Ele começa a se tocar aqui, tá? Vai se entupindo aqui o material sem valor econômico, de repente fica um pouquinho de ouro e o material fica entupido, entope. Aí tudo fica passando direto. Por quê? Porque eu diminuí a amplitude. Olha que sinistro esse negócio. Então, você passa muito tempo mesmo, perdendo muito material até você chegar ao ideal de ajuste. Entendeu o problema? Como é que é? Esse é o primeiro problema. Segundo problema. É um equipamento bastante técnico, hein, professor? É trabalhoso. É trabalhoso. É enjoativo mexer com ele, tá? É enjoativo. Outro problema. Esse equipamento, ele tem que ter uma inclinação no plano. Tá? Tem que ter uma inclinação. Imagina aqui o equipamento. Essa inclinação, no caso do ouro, vou botar para vocês aqui a inclinação mágica do ouro, tá? O ouro, o ângulo do ouro, para trabalhar com ouro, o ângulo mágico é esse aqui, ó. Quem mexer com ouro aí, quem já mexe com ouro, tá dando dor de cabeça com os concentradores, já entenda aí, ó. É 15 graus. Esse é o ângulo mágico do ouro, tá? Então, a calha, se você colocar a calha em 15 graus, perfeito. Você botar abaixo de 15 graus, você começa a entupir os rifles, tudo com material sem valor econômico. Você botar acima, o ouro desce junto. O resto do ouro vai embora junto. Tá? Então, o ângulo mágico é 15 graus. Só que esse ângulo mágico, você tem que considerar ele associado à tua amplitude do teu equipamento. Tem que ajustar o ângulo e a amplitude ao mesmo tempo. Você tem que ir ajustando até chegar ao ponto exato. Então, é um equipamento, cara, que é muito dificultoso mexer com ele. Tá bom? Então, por esse motivo, muita mineradora prefere não utilizar esse equipamento por causa dessas dificuldades que a gente tem com ele. Bom, lógico que se você conseguir o ajuste, você vai ter uma boa produção? Vai ter uma produção excelente. Mas até chegar lá, você vai ter muito prejuízo. Tá bom? Alguma pergunta até aqui? Alguma dúvida? Posso apagar aqui? Não, professor, obrigado. Então, ótimo. Oi? Sim? Vamos lá. Esse outro equipamento aqui, pessoal, é um equipamento bem simples, na verdade. Eu já vi esse equipamento sendo utilizado em algumas mineradoras onde extrai cobre e ouro, tá? E o que consiste esse equipamento? Imagina aqui o seguinte. Se você pegar qualquer coisa, e colocar no escorregador. Coloca uma coisa no escorregador, só que esse escorregador é em aspiral. Tá? Quando você faz isso, e esse componente começa a ganhar velocidade, você começa a exercer uma força sobre ele chamada força centrífuga. Tá? Força centrífuga. Começa a ser exercido sobre esse materialzinho aqui, circulando aqui dentro. E a questão é o seguinte, quanto mais leve, só que tem que testar o material, tá? Só para enfatizar, quanto mais leve for o material, a tendência desse material é ser menos influenciado por essa força centrífuga.
Quanto mais pesado é o material, maior a influência desse material sobre essa força centrífuga. Então, quando você alimenta os dois componentes aqui, a tendência é que haja uma separação. Ou seja, em que um material fique à esquerda e o outro material fique à direita, pela diferença básica de densidade. E assim eu começo a fazer, olha, com os coletores aqui, ó, como você pode observar, é um coletor aqui, um outro coletor. Estão vendo os tubos aqui, pessoal? Isso aqui são os coletores, olha. Então, tem um coletor aqui, tem outro coletor, tá? Então, esse tipo de equipamento, ele faz esse tipo de vamos dizer assim, concentração baseada na gravidade, mas por meio desse sistema espiral, onde a gente acaba tendo aí a força centrípeta e centrífuga agindo sobre a partícula que está em queda desse tipo de aspiral. Ok? Olha a imagem dele aqui, vocês observarem, né? Onde eu tenho uma coleta de uma... Oi, não entendi. A física aí como um grande carro-chefe aí, né, professor? Em vários... Você está usando o microfone. A gente utiliza. Se estiver usando fone de ouvido, tira o fone de ouvido, fala sem o fone de ouvido, que aí fica melhor a acústica. Não estou conseguindo, não entendi direitinho o que você falou. Aqui, professor, que a física é um carro-chefe aí da maioria dos equipamentos, utilizando das forças físicas aí, que a gente já conhece mesmo. Sim. E realmente não tem para onde correr. Tá? Aqui o nosso trabalho de mineração é a física, nessa parte de beneficiamento, né? É física e química. É física e química aplicada o tempo todo nesse movimento aqui, nessa trajetória aqui, para fazer todo esse processo aqui. E olha que interessante, vem aqui nessa imagem aqui embaixo, olha, nós temos um pequeno hidrociclone aqui, ó. Isso aqui é um hidrociclonezinho. Pequenininho hidrociclone, mas é um hidrociclone. Tá? Ok? Então, a gente tem sempre esses cálculos associados, essas técnicas associadas. Só que entenda o seguinte, cálculo na mineração te dá um norte, tá bom? Cálculo de física e cálculo de química na mineração, ele te dá um norte. Ó, vai por aqui, que talvez, só talvez, você acerte. Entendeu? No entanto, você tem que observar assim, só sabendo realmente. Oi? Mas porque são muitas variantes, né, professor? É material, é condição climática, muita coisa que a gente tem que levar em consideração. Então, o cálculo ele é só realmente uma base ali. Exatamente. O cálculo você tem um norte, mas você vai ter certeza somente com ensaios, testes, vamos dizer, uma pré-certeza, né? Com testes e ensaios de laboratório. E a certeza real você só vai ter mesmo quando você colocar em prática, né? Quando você chegar lá, colocou o equipamento funcionar, ligou o equipamento e como vai funcionar. Aí, pelo jeito que vai funcionar, aí você sabe, não, realmente o equipamento top de linha, muito bom, deu certo. Ou não, né? Você vai falar, cara, terrível, peguei prejuízo, comprei um equipamento que não vai funcionar, tá? Você só sabe mesmo quando coloca em prática. Por isso que mesmo, tipo, tá rodando equipamento, tem o pessoal do processo sempre fazendo amostragem, sempre coletando e analisando, né, professor, para poder garantir essa eficiência. Isso, é manter a eficiência e otimizar o processo também. Você tem que levar em consideração isso. A otimização do processo também é muito importante. Tá? Por exemplo, você é lá de Carajás. Carajás, a gente tem uma oscilação muito grande do tipo de material que vem da minha mina. Tá? Então, cada vez que eu tenho um material novo entrando no processo, eu tenho que otimizar o processo, senão eu vou ter prejuízo naquele material. Né? Quando eu mudo o tipo de material, eu tenho que otimizar de novo o processo, senão eu vou ter outro prejuízo no processo. Então, assim, essa otimização e ajuste na planta de beneficiamento de minério, ela tem que ser constante mesmo,
porque senão eu vou ter muito, mas muito prejuízo mesmo, tá? Ok? Entendeu aí no caso? Então, mas assim, mineração tem que ter paciência, não adianta você botar a planta funcionar hoje e ocorrer tudo bem, aí não existe, nunca aconteceu esse fenômeno que eu saiba, tá? Toda vez que você bota a planta para rodar, você vai ter um monte de problemas, e aí você vai ajustando esses problemas, né, organizando ali, botando a planta para rodar de forma certa. Não adianta Professor, só ir um minuto aí. na raça, não. Sim, Tá bastante pode complicado, falar. né? Tipo assim, quem eu vejo lá na mina, às vezes tá rodando a BSM aí, o Brit, com 2 ou 3 frentes de minério, sendo que o minério vai estar totalmente diferente um do outro. Eita, é complicado ajustar um equipamento desse, hein? É por isso que a gente tenta, o ideal, que é o que a Vale tenta fazer, é não ficar realocando o caminhão, né? Vamos dizer assim, você é dessa frente de lavra, você deposita nessa BSM aqui. Ah, tu é dessa frente de lavra aqui, tu pode depositar na BSM X, na BSM Y, na BSM Z. Não, não é assim. Né? Por quê? Porque ali naquela frente de lavra, eu tenho uma lógica do material, né? Eu tenho uma única característica ali, supostamente. Então, eu consigo trabalhar em cima dessa única característica ali, fazer o processo de classificação do meu minério, né? Classificação, britagem e tudo mais. Uma outra frente de lavra, que eu tenho outro minério com outro teor específico, eu já tenho que modificar meu equipamento para aquele teor. Mas, realmente, como você disse, mesmo assim, a gente tem muita dificuldade, tá? Porque otimizar um equipamento não é fácil. Não é só chegar lá e apertar um botãozinho para lá ou para cá, igual você pega o teu ventilador na sua casa aí, eu quero tá muito frio, vou diminuir a temperatura, o vento aqui, né? O ar condicionado da sua casa. Não é simples assim, né? O negócio é mais complicado, né? Mais, vamos dizer, mais detalhado do que a gente imagina, tá? O que a gente tem mais simples assim de otimizar, né, são os novos britadores, né? Os novos britadores cônicos, né, da série HP, que aí você tem um ajuste mais favorável, tá? Na série HP você consegue ter um ajuste aí de alimentação, você consegue ter um ajuste aí de amperagem, rotação, você consegue ter um ajuste significativamente melhor. Mas tirando isso, né, os outros equipamentos de montagem e classificação, você já tem mais dificuldade, tá ok? Mais dificuldade mesmo. Tá ótimo? Alguém tem alguma pergunta aqui, alguma dúvida? Vamos lá que eu vou próximo. Olha só, pessoal, isso aqui, essa imagem que vocês estão observando aqui, isso aqui é a mineração convencional do Brasil, tá? Essa mineração convencional do Brasil aqui é a mesma técnica que é usada desde quando o ser humano começou a processar o ouro. É a mesma técnica, mesmo sistema, tá? E é a técnica realmente que dá mais lucro na mineração de ouro, ok? Só que, como eu falei para vocês, o segredo está no ângulo de inclinação, tá bom? Por exemplo, esse ângulo aqui, supostamente ele tem mais de 15 graus, tá? Então você acaba retendo muita areia, como você está vendo aqui, tá? Outra coisa também importante, essa imagem aqui é uma imagem na escola, né? Você vê que o cara fez na escolinha aqui, né? Os brinquedos dos meninos aqui, tá? Mas você tem que entender o seguinte também, que além de eu colocar essas talas aqui no caso, ó, isso aqui são chamados de rifles, tá? Para quem não sabe aí, são chamados de rifles, tá? Essas travessas aqui, tá? Isso aqui é o que a gente chama de mesa simples, tá? Toda essa estrutura aqui é uma mesa simples de beneficiamento de minério. Isso aqui são os rifles. Mas, para que esse rifle funcione direitinho, olha, essas talas, elas têm que ser fácil retirar, para ser retirada e ser colocada, substituídas. Segundo ponto, tem que ter o tapete próprio para ouro, tá? Tem que ter o tapete próprio para ouro, tá? Então, assim, só mas não tem o tapete próprio para ouro. O que eu faço agora? O que eu uso aí? Gente, olha, tem uns tapetes que eles têm um material bem mais
É um tapete que o pessoal usa, inclusive o pessoal vende material de construção, corta para fazer tapete de. O pessoal limpar o pé, né? Ele é bem felpudo mesmo, cheio de linhas ali. Esse tipo de tapete ele pode ser usado, mas o ideal é o para ouro mesmo, tá? É um tapete específico para ouro. Você consegue achar até no Mercado Livre para comprar esse tapete aí, tá? Se você não usar o outro tapete, vai segurar o ouro? Vai pegar o ouro. Só que você não vai pegar tudo. Você vai acabar deixando o ouro embora, tá? E lembrem, o ângulo aqui é quantos graus, pessoal? Lembra aí? Quando eu falei para vocês, o ângulo de inclinação? 15 graus. Quantos graus é? 15. 15 graus. Esse é o ângulo, isso. Esse é o ângulo ideal para me colocar minha mesa plana e para me fazer a lavagem da terra. Isso aqui é lavar a terra, tá? Para entender, você tira a terra do rio, ou tira a terra lá de uma frente de lavra, joga na calha e lava. Só isso. Você não tem segredo mais do que isso. Não tem segredo, mas deve ser Tá? exaustivo, hein? Extremamente exaustivo, extremamente cansativo, tá? Sinceramente, para ganhar a vida fazendo isso aí, bicho, não é comigo, não. Eu prefiro, não, não vou, não, tá? Isso aí é serviço exclusivo. Professor, mas esse daí, ele é manual? Precisa de realmente de pessoas que nem tem na imagem do lado para poder estar, como é que se diz, mexendo, para poder estar separando? Não exatamente. Eu posso, por exemplo, Que eu posso ter uma bomba ou ele já vai dragando Não, eu posso ter o seguinte, eu posso ter uma tremonha, ó, primeiro ponto. Eu posso ter uma tremonha, uma escavadeira jogando na tremonha, a tremonha jogando para a calha. A tremonha é o tipo de alimentador com esteira, tá bom? É onde eu descarrego o material, ele tem uma esteira metálica que ela pode arrastar e jogar o material sobre a calha concentradora e jogar água sobre ela. Posso botar os jatos de água, onde não tem o ser humano metendo a mão, igual você está vendo na imagem aí, né? Lá na processo do ouro mostra muita coisa disso, né, professor? Isso, o Febre do Ouro mostra isso, exatamente. Mostra isso também naquela série Febre do Ouro, né? O outro processo que eu posso utilizar aqui também é eu botar uma bomba de polpa, é uma bomba de polpa. Por que o nome é bomba de polpa? Porque é uma bomba que ela puxa água junto com material sólido, né? Junto com partículas, tá? Chamado de bomba de polpa. Posso pegar uma bomba de polpa, botar no sistema de dragagem, né? No rio, por exemplo, posso dragar o fundo do rio, jogar esse material dragado nessa esteira, tá? Nessa mesa simples, e assim fazer a concentração do ouro, tá? Final do dia, terminou o trabalho, olha como é que você vê como é que é feito. Terminou o dia de trabalho. Você vai fazer o quê? Você vai desmontar, tirar todos os rifles, né? Tirar todas as estacas aqui, tá? Lógico. Você vai coletar as pepitas que você vê aqui, você vai coletando, né? Coletando para não cair quando você tirar o rifle. E aí você tira essa lona, esse tapete, tá? Leva para um lugar onde você vai bater o tapete. Você vai bater o tapete para todo o ouro, as partículas de ouro que tiver no tapete, ela cai ali naquele local onde você vai bater o tapete, tá? Juntou todas as pepitas de ouro, normalmente acaba tendo muito ferro também, tá, gente? O ferro acaba ficando também preso. E aí o que tu vai fazer? Por ficar muito ferro, tu vai ter que, depois de você coletar esse material, você vai ter que pegar esse material e vai batear, para usar a bateia, para separar o ferro desse ouro, tá? Ainda tem esse outro processo ainda. Ok? É assim que a gente faz para separar o ouro, tá? Ok, pessoal? Professor, como é que eu faço para achar ouro? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente não sai aí caçando ouro, tudo quanto é canto, metendo a mão em cima e tal, aquela coisa toda. Não, a gente não faz isso. Isso é besteira. Isso para mim, é serviço que não vai te dar lucro. Não te dá lucro. O que você tem que fazer hoje? Tem que ter um detector de metal, gente. Você tem que ter um detector de metal. E aí você vai variar o detector de metal de acordo com as precisões dele. Hoje é baratinho o detector de metal. Aí você compra... Até na Americana tem uma vender detector de metal.
né? Você pode comprar um detector de metal de R$ 500 a até cento e poucos mil reais, né? Então, tem vários tipos de detector de metal. O detector de metal, ele não mostra, assim, ouro e não ouro, né? Ele não mostra isso. O detector de metal, ele mostra ferroso e não ferroso. O ouro é um metal não ferroso, tá? E o silício, por exemplo, que é o que tem abundância, não é metal, tá? Não é metal. Então, o que vai apitar normalmente aqui na maquininha vai ser cobre, tá? Vai ser o ouro, realmente. Diamante, por exemplo, ela não detecta, porque o diamante não é um metal, tá? Então, entendam isso também, da química lá, vamos dizer, da química lá, né? Então, assim, ela vai detectar o metal ferroso, metal não ferroso, metal ferroso, metal não ferroso. O cobre, por exemplo, o cobre, quando aparece aqui, o cobre é a calcocita, a calcopirita, e todo esse cobre, ele está ligado com ferro, tá? A calcopirita, por exemplo, é ferro, enxofre e cobre. Ferro, enxofre e cobre, tá? Então, quando ela passar pelo cobre, pela calcopirita, ela vai detectar lá ferroso. Ela vai apontar como ferroso, entendeu? Então, ferroso, nesse caso, não te interessa o ferroso. Te interessa o metal não ferroso. Aí passou lá, opa, prata, opa, vai aparecer metal não ferroso, vai ser prata, vai ser ouro, perfeito? A pessoa acha pedras preciosas? Não, é metal. A maioria das pedras preciosas não são metais, tá? Por exemplo, a esmeralda não é metal, o diamante não é metal, tá? Então, detector de metal é mais para quem quer procurar ouro, tá bom? Mas quem vai procurar esse tipo de mineral, tá ok? Não pensa você, vou comprar um detector de metal, vou começar a achar diamante por aí, não acha não, ok? Não acho. Primeiro estudar muito para Perfeito, poder. pessoal? Não, nem sempre, gente. Você acha que esse cara aqui está lucrando seus 150 mil por mês aqui? Brincadeira, tá? Nem sei quem é esse cara aqui. Mas olha só, aqui em Paraupebas, por exemplo, tem muita gente fazendo mineração clandestina, né, que eu não recomendo vocês fazerem, e estão ganhando muito dinheiro. Tu acha que eles fizeram curso técnico, alguma coisa assim, para tirar esse dinheiro todo? O que acontece é que você tem uma mineração simples, mineração muito simples, tá? E que qualquer uma pessoa pode executar, tá bom? O negócio é que vocês estão estudando, lembra que eu falei para vocês em sala de aula? Vocês estão estudando não para mineração romântica, que é esse cara que está tendo. Ó. Esse rapaz aqui, nessa imagem, ele está passando por uma mineração romântica. Né? O romance dele aqui, ó, com a mineração, né? Entendeu? No nosso caso, o estudo de vocês é para uma mineração vinculada à mineração industrial. Né? Então, essa mineração industrial hoje ela envolve manter máquina funcionando, entender as características de cada equipamento de uma mina, entender controlar a equipe, gerir equipe de trabalho, entender a manipulação de alguns equipamentos. Então, é uma mineração diferente dessa mineração romântica que esse rapazinho aí está passando nesse momento. Né? Então, é por esse motivo que aí eu falo, aí, nesse caso de mineração industrial, a gente realmente tem que estudar muito, e esse muito ainda nunca é o suficiente. Entendeu? Alguém tem alguma outra pergunta aqui? Ei, professor. Ei, professor, faz a chamada aí, professor. Bota a presença em mim aí. Rapaz, ó, deixa eu mostrar aqui, tudo que é rápido para dar a chamada aqui, ó. Tá vendo aqui? Todas as pessoas aqui envolvidas. Aham. Cadê o negocinho? Ah, não, é no outro. Saudade de fazer do jeito que eu tava pensando aqui pelo navegador do Google, só que o Google, bicho, ele deixa o computador muito lento. Vai até que hora a aula, hein, professor? Até 9h40, é?
Oi? A aula vai até que hora? Até já isso tudo. Para mim já era. Ainda faltava uns 20 minutos ainda. Não, era até Já é agora mesmo. 9h40. Só ver que Já é salvou 9h40, meio professor. tinha aqui. Vai, professor, continuar a aula, estava muito bom. Só ver se salvou meio. Só ver Eu que estou salvou. preocupada em ter Salvou aula. não. Fazia tempo que a gente não estava tendo. Concordo, ó. Realmente. Valeu quem mandou o link lá, o link da aula lá no grupo lá, mano. Obrigadão aí, viu, mano? A aula foi Eu te boa mandei mesmo. pra todo mundo no grupo lá. É 40, eu boto a presença em meio, pra fora já, ó. O celular tá descarregando. Deixa eu botar. Deixa eu fazer lá na chamada.